Ah, pessoal, beleza pura? Graça e paz. Eu sou o pastor Nelson Divine Coelho, presidente da Igreja Evangélica Cristã Tempo da Graça. Vamos falar sobre o evangelismo, que é a nossa série de estudos sobre evangelismo. E nós vamos falar sobre alma, porque se fala muito em salvação de alma, salvação de alma. Os pregadores, missionários falam, olha, para salvar tua alma, salvar tua alma. Mas o que é alma? Nós precisamos entender o que é alma, né? Alma é pneuma, é ruá, né? Nefesh, que é espírito, é sopro, né? Então, quando nós falamos de alma, nós estamos falando daquilo que habita em nós, né? Porque nós temos uma alma, mas uma alma que pensa, que fala, que cria, que inventa, né? Uma alma que adora, que glorifica o Senhor, que lê a palavra de Deus, lê jornal, lê tantas coisas. Então, esta alma está dentro de nós. Por isso que o escritor de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, ele diz, e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que deu. Isto é o nefesh, que é em hebraico, né? É a alma da pessoa que volta para Deus, né? Embora nós somos dotados de espírito, alma e corpo. Espírito e alma são tão parecidos que quase dá para se falar que é uma coisa só, né? Dentro do princípio de dicotomia, né? Mas nós não somos dicotômonos, nós somos tricotômonos, né? Tricotomia. Então, querido, você que está aí sempre me assistindo, me ouvindo, eu quero falar sobre a alma. Essa alma que está intimamente ligada na nossa mente. No judaísmo, ele diz que a alma está no coração. Por isso que muitas vezes a gente fala, quando você crê de todo o seu coração, quando Deus diz de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, eles estão dizendo coração. Há uma série de estudos acerca do coração intimamente ligada com a alma. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da alma para ser salva. Porque, como o escritor disse, o espírito, a alma, volta para Deus, né? É importante nós sabermos que vai seguir o julgamento, o juízo. E aqueles que estão em Cristo vão para o paraíso, como está lá na parábola que Jesus deu sobre Lucas 16, da morte do Lázaro, né? E do rico e do Lázaro. Então, veja que lá em Lucas 16, 19 em diante, nós vamos ler lá sobre uma metáfora, né? Uma parábola que o Senhor está nos ensinando como nós devemos partir deste mundo. Então o rico, abastado, ele morreu e foi sepultado em lugar de tormento. E o Lázaro, doente, ele morreu e foi para o seio de Abraão. Veja, querido, que há dois estados, né? Um estado de perdição eterna, um estado de salvação eterna. É dessa salvação que Jesus veio nos ensinar, veio nos mostrar e veio morrer na cruz do Calvário para que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos para nos dar vida e vida em abundância quando nós cremos e acreditamos em Cristo Jesus. É sobre isso que você deve evangelizar, a salvação da alma da pessoa. Porque quando você fecha os olhos para este mundo, como eu costumo dizer nas minhas preleções ou nos ensinamentos, eu digo assim, o problema da nossa vida não é ter dinheiro, não ter dinheiro, ter cultura, não ter cultura, morar numa casa boa, numa casa de choupana ou de pau a pique. O problema não é esse. O problema é quando nós fechamos os olhinhos para este mundo. Quando fechar os olhinhos para este mundo, Hebreus 9:27, né, a carta de Hebreus, ele diz lá, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, segue-se o juízo. Então, quando a pessoa fecha os olhos para este mundo,
Ou ela vai abrir os seus olhos em tormento, ou vai abrir os seus olhos no paraíso, que é um estado de tranquilidade, de paz. Não é? Foi transliterado a palavra paraíso para nós, para entender a tranquilidade que nós vamos viver na presença do nosso Criador. Lá não haverá mais choro, mais tristeza, nem angústia, mas haverá só adoração ao Criador. Vamos estar no meio da luz de Deus, adorando Ele em espírito e verdade, para a eternidade afora. Então, querido, é sobre esta alma que você deve se colocar em evidência para a salvação dela, levando a palavra do Senhor, levando o amor do Senhor. Evangelize, ganhe almas, seja um missionário na sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, na rua onde você mora, no bairro onde você mora. Seja um evangelista, seja um ganhador de alma. Leve o amor e o carinho de Jesus, né? Depois, nós vamos falar numa outra aula, nós vamos falar sobre algo muito importante também, sobre a oração. Oração, como você deve levar a palavra das pessoas, não de supetão, não de qualquer jeito, mas tem que ter um preparo. E esse preparo está balizado na oração, que nós vamos falar numa outra ocasião, sobre a oração para levar as pessoas à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você prospere na sua caminhada como um evangelista, como um missionário, como um profeta, como uma profetisa, como um servo e uma serva do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.